Queria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias, vocês que trouxeram Bíblia, ou se vocês quiserem ver aqui no telão, Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. No obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. No obstante, volta por favor. No obstante, alegrai-vos. No obstante, alegrai-vos. Você pode dizer, alegrai-vos? Alegrai-vos. É uma ordem de Deus, é uma palavra de Deus para os discípulos. Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, alegrai-vos. Sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Nessa noite eu queria falar sobre a alegria dos discípulos. A alegria dos discípulos de Jesus. Mas antes quero pedir a Deus que Ele nos dê da sua palavra e que essa palavra possa alegrar o coração dos discípulos. Em nome de Jesus. Senhor, nos dê a sua palavra nessa noite, nós te rogamos, nós te pedimos. Ó Deus, ultrapassa, Senhor, aquilo que foi preparado. Encontre corações e mentes aqui, que cada um de nós seja abençoados com a palavra do Senhor nessa noite. É o que eu te peço no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Os discípulos de Jesus, nesse texto, estavam numa missão, a irem para cidades, e foram enviados 72 discípulos, num lugar da Bíblia fala 70, em outro fala 72. Eles foram enviados de dois em dois para ir adiante de Jesus, anunciando que Jesus estava vindo àquela cidade. E aí, eles tinham uma missão de, entrando numa cidade, encontrar alguém que os acolhesse em suas casas. E ali, então, eles expulsariam os demônios, curariam os enfermos e anunciaria a vinda do reino de Deus, ou a vinda de Jesus até aquelas pessoas. E eles fazem isso, não sei quanto tempo demorou esse trabalho deles de cidade em cidade, provavelmente cerca de 35 a 36 cidades. Então, Jesus visitou essas cidades. Depois da ida dos discípulos nessas cidades, nessas casas, nesses lugares, e eles voltam tão felizes, tão regozijantes. Eles estavam assim, tão alegres. E eles estavam alegres porque eles tinham visto acontecer com eles as mesmas coisas que aconteciam com Jesus. Eles viam Jesus fazendo as coisas, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, expelindo os demônios, mas eles apenas viam isso acontecer. Mas agora eles eram os protagonistas. Agora eles estavam vendo, debaixo da autoridade que eles receberam de Jesus, acontecer as mesmas coisas que eles viam acontecer por meio de Jesus. Então eles voltam muito felizes. Imagine eles se encontrando, porque eles foram de dois em dois. E eles vão vindo e vão se encontrando pelo caminho, até que todos chegam. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, está parecendo que todo mundo voltou no mesmo dia, se encontrou, está todo mundo no mesmo dia, mas eu imagino que foram voltando, e enquanto eles estavam vindo, foram chegando, até que todos se reuniam, talvez alguns dias, se passaram até todo o grupo estar reunido, estivessem reunidos 70, e mais as outras pessoas que sempre estavam perto de Jesus. E imagine a alegria, o gozo, o regozijo, os testemunhos de milagres, de ressurreição, de curas, de demônios sendo expelidos. Eu não sei de ressurreição, não sei se o texto fala aqui de ressurreição. Mas o certo é que a ordem de Jesus é para que eles pudessem ir lá, eles pudessem manifestar o poder de Deus onde quer que eles fossem, e o poder de Deus os acompanhou. E eles voltam contando, claro, que
que os testemunhos de que aconteceu na casa daquela pessoa, naquele lugar, naquela circunstância, e eles estão tão felizes. E então, Jesus disse assim: alegrai-vos, não por causa do resultado do trabalho que vocês obtiveram, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Alegrai-vos, não pelo resultado do que você fez, alegrai-vos pelo resultado do que eu fiz por vocês. Essa é a alegria do discípulo, não aquilo que nós fazemos. Para Deus nos traz alegria, mas Jesus está dizendo, há uma alegria superior. Há uma alegria mais abundante, que deve estar no coração de todos os discípulos. A alegria de saber que o seu nome está arrolado nos céus, que o seu nome está, em outra percepção, o seu nome está escrito no livro da vida. Que coisa maravilhosa são as bênçãos de Deus para a vida dos discípulos. Há uma alegria no coração do discípulo de Jesus, que só é encontrada no coração do discípulo de Jesus. Mas se o discípulo de Jesus se esquecer de estar alegre, de viver em alegria, se ele esquecer o motivo da sua alegria, ele vai viver tendo motivos de se alegrar e viver de maneira tão triste, tão infeliz. Mas o coração do discípulo precisa estar em alegria. Nessa noite, então, eu quero falar sobre esta alegria que tem que estar no teu coração, porque você tem um nome escrito no livro da vida. Amém, queridos? Nosso nome está escrito no livro da vida. Eu coloquei aqui três momentos que nós podemos observar a fim de nós nos alegrarmos no Senhor, de nós relembrarmos os motivos ou o motivo da nossa alegria. Antigamente, nas casas, tinha uma coisa chamada espanador. Quem já ouviu falar em espanador? É um objeto, né? Os irmãos mais velhos, assim, igual a Sônia, o Júlio, né? Eles vão lembrar. Então, assim, os espanadores, não sei se ainda existe isso, né? Existe ainda, né? Existe, né? Então não é tão... todo mundo conhece. Então é um pedaço de madeira, né? Um palmo, assim, e uma madeirinha, e tem umas penas, não é isso? Umas penas que você bate de leve, aquilo não é limpeza pesada. Aquilo serve para desempoeirar. Pequenos fragmentos de pó, de sujeira, que está encobrindo, sujando aquilo que é valioso para você. Então você pega um espanador para desempoeirar. A minha palavra hoje é como um desempanador, como é que chama o negócio? Espanador. A minha palavra é como um espanador para desempoeirar essa esperança que nós temos da nossa salvação e da vida eterna que Deus nos prometeu. Então, a primeira realidade que eu queria colocar para você, alegria das promessas magníficas. Olha, nós temos alegria, por quê? Porque nós temos promessas magníficas. Não são qualquer promessas, são promessas extraordinárias, são promessas absurdamente loucas, que não é encontrado e não é feita a ninguém. Ninguém pode prometer a nós o que Deus prometeu a nós. Qualquer promessa feita a você, para você crescer, para você ganhar status, qualquer promessa ainda que seja boa, não se compara às promessas dos discípulos de Jesus. Pode até ser que qualquer religião diga, a cura aqui também, nós também fazemos cura. Talvez algumas religiões, não a nossa, também eles acreditam em manifestações e em curas espetaculares e milagrosas. Talvez eles também tenham um processo de expulsação de maus espíritos. Os índios fazem isso. Não sei se espanta, mas eles têm. Eles têm
todo um ritual, não é? Não tem assim antigamente a dança de fazer chover, né? Os índios tinham isso, né? Fazer uma dança para chover. Não sei se chovia, mas pode ser que eles fizeram uma dança e aconteceu de chover, e aí ficou que chove, né? Então, mas os discípulos estavam se orgulhando e se alegrando por algo que pode acontecer com outras pessoas. Mas Jesus os convida para promessas ainda mais magníficas do que simplesmente êxito ministerial. Uma maior alegria do que um êxito profissional, de você conseguir os seus ideais, os seus sonhos. Há uma alegria superior reservada para nós e que não depende de nós e que nós não podemos fazer absolutamente nada para recebê-las. Ele disse: alegrai-vos, não porque vocês estão expulsando o demônio e curando os enfermos. Alegrai-vos pelo que eu fiz por vocês, porque o nome de vocês estão arrolados nos céus. Uma das palavras do Evangelho que mais me cativa, uma das palavras mais lindas do Evangelho, da Bíblia, é a palavra esperança. Gente, como eu acho linda essa palavra esperança. A palavra esperança, a palavra graça, são as duas palavras, para mim, as mais lindas palavras que existem. Esperança. Meu Deus, que coisa mais linda, que coisa mais gloriosa é um coração que tem esperança. Para nós, a vida não está congelada num cenário. Para nós, a vida não está congelada num único cenário. Quando acontece alguma coisa na história, na nossa vida, a gente acredita que aquilo pode ser mudado. A gente enfrenta as labutas da vida em esperança. A gente enfrenta a morte, a gente vai num lugar onde tem enfermidade. Na esperança, há em nós aquela esperança, aquela convicção, aquele desejo, aquele algo superior a qualquer outras pessoas em relação àquilo que nós estamos enfrentando. Porque nós sabemos que nós vivemos debaixo de promessas. A igreja é sustentada e é vivida e bancada por promessas. Nós sempre temos promessas em torno de nós. Nós vivemos todos os dias das nossas vidas, respirando esse oxigênio dos céus. Jesus estava vendo tudo aquilo acontecendo, mas há um oxigênio que ele estava respirando, há um clima que estava tomando o coração de Jesus, diferente do clima que estava no coração dos discípulos, ainda que aquele clima de euforia, de alegria, é um clima justo, bom e maravilhoso, mas Jesus estava querendo trazer para os discípulos um ar muito mais superior. Ele queria trazer algo que estava para vir ainda, algo que estava no futuro reservado a eles ainda, algo que pertencia a eles, mas que não estavam com eles. Mas Jesus estava respirando esses ares, ele dizia: o céu, o nome no céu, a salvação. Dizem que existe essa inscrição na porta do inferno. O Inferno de Dante, não sei quantos já viram esse livro ou assistiram esse filme. Ele diz, o Inferno de Dante, ele diz que há uma inscrição na porta do inferno. E a inscrição é exatamente esta: vós todos que entrais no inferno, perdei toda a vossa esperança do céu. Vós que entrais agora no inferno, perdei toda a vossa esperança de céu. Como é a vida de alguém que não respira o oxigênio celestial? Como é a vida, como é o enterro, como é o velório, como é enfrentar enfermidades, como é enfrentar problemas financeiros, problemas familiares, quando você não respira oxigênio celestial.
quando não habita o coração de uma pessoa alguma coisa que ultrapassa a enfermidade, que está além de problemas, que está além de derrotas aparentemente aqui circunstancial. Como é a vida dessa pessoa? É uma vida sem esperança. É uma vida baseada em incertezas. É uma vida congelada naquele cenário de morte, de dor e sofrimento, como se a vida não tivesse uma outra oportunidade, como se não houvesse uma outra chance. Como se não houvesse uma outra chance para aquela pessoa que perdeu o primeiro casamento. Como se não houvesse uma outra chance de vida para aquele que perdeu o emprego. Como se não houvesse uma outra chance de alegria para aquele que perdeu a saúde, para aquele que perdeu as estruturas básicas da vida. Mas quando o nosso coração é encharcado de esperança, nós sabemos que o cenário da nossa vida pode mudar, por isso nós oramos. Como Júlio nos levou aqui em oração por alguém que está enfrentando um problema. Quando a gente enfrenta um problema, a gente não fica falando só do problema. A gente ora porque a gente vive respirando o oxigênio celestial. A gente vive numa atmosfera onde há esperança. Não vivemos e não podemos viver como quem não tem esperança. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Tessalonicenses. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós temos esperanças. As coisas podem mudar. Esperança do cristão é baseada em certeza no caráter de quem prometeu. Nossa esperança, ela não está escrita nas nuvens. A esperança do cristão não é uma esperança escrita em alguma coisa que pode evaporar, desaparecer de súbito. Não, a nossa esperança, ela é a convicção da certeza de que algo absolutamente improvável pode acontecer, porque ela se baseia em promessas de quem tem um caráter que não pode falhar. Deus é fiel para fazer acontecer exatamente aquilo que Ele prometeu. Alegrem-se pelo que fiz por você, alegrem-se porque o seu nome está escrito no livro da vida. Segundo ponto, Jesus disse, alegrai-vos, alegrai-vos. A alegria do discípulo é incontida por promessas impressionantes. A alegria dos discípulos, uma alegria incontida por causa das promessas impressionantes. Existem promessas para nós e elas são impressionantes. Olha aqui para mim. O Evangelho promete coisas para nós que são impossíveis de acontecer, a não ser que Deus seja o autor, o executor, o que faz acontecer o prometido. O que Deus prometeu para nós são promessas impressionantes. Que para o mundo isso é inacreditável. O que Deus prometeu para os seus discípulos é algo tão além da capacidade de qualquer ser humano conseguir atingir, por mais inteligente, por mais sábio, por mais rico. Você só pode tê-las recebendo de quem pode dar. Falamos para todas as pessoas e nós não podemos conter em nós mesmos aquilo que foi prometido a nós. São promessas e que traz uma alegria incontida. Nós sempre estamos falando dela. Nós sempre estamos pregando sobre elas. Quando a gente se senta com alguém, alguém abre o coração para nós, a gente vai falar e a gente vai tomar, sabe? A gente vai tomá-la de algum momento e lançar e aplicar no coração das pessoas, porque essas promessas trazem em nós uma alegria e uma certeza, e elas são incontidas, as lágrimas rolam, a gente se ajoelha porque existem promessas impressionantes. Impressionantes. Não dá para calar.
Um missionário foi para a Índia, alguns anos atrás, há muitos anos atrás. Eu ouvi esse testemunho, eu era um garoto, muitos anos atrás. Que um missionário foi para a Índia evangelizar e ninguém se convertia. Ele era uma pessoa muito versátil nas escrituras, mas ninguém se convertia. E ele convidava as pessoas para suas reuniões e as pessoas não se convertiam. Os anos foram passando, nenhuma alma se converteu. Durante muitos anos, ninguém se converteu. Mas havia um varredor de rua que varria a porta da casa do missionário. E que varria e que limpava o quintal do missionário. E que sempre ouvia o missionário pregando para as pessoas. E de tanto ouvir aquele missionário, aquele varredor de rua, ele chega para o missionário e diz: olha, eu estou vendo você anunciar o evangelho para essa casta de classe de homens ricos, mas e eles não querem essas promessas. Eu quero. Eu desejo receber a Jesus no meu coração e eu quero me batizar. O missionário disse para aquele varredor de rua, ele olhou assim, trouxe o varredor de rua assim para um cantinho para que ninguém pudesse ouvir a conversa. Ele disse: eu não posso te batizar. Porque se eu batizar você, as castas superiores à sua, vai pensar que o evangelho é destinado apenas à sua classe social. Então eu preciso pregar a outra casta e quando elas se converterem, então eu batizo você. E ele não batizou o garoto. Mas a mulher do missionário não deu sossego para o missionário. E o tempo todo ela falava: você não pode negar o evangelho para essa casta de gente pobre, porque o evangelho é exatamente para essas pessoas que ninguém deseja, que ninguém quer. E ele ficou relutante, a mulher falando na cabeça do missionário, até que ele chama aquele varredor de rua, ele tranca a casa dele toda, ele vai para aquele quintal, ele se organiza e ele se certifica de que ninguém vai ver aquele ato batismal. E ele leva aquele varredor de rua para dentro de casa, ele fala do evangelho para aquele varredor de rua, e ele batiza. Imagina o batismo, deve ser o batismo mais rápido que já teve na história da Índia. Porque ninguém poderia saber. Ele batiza e ele termina o batismo. Ele fala assim para aquele varredor de rua: olha, não conte para ninguém. Não conte para ninguém que eu batizei você. E ele: tá bom. Então eu vou te batizar. Se você não contar para ninguém, eu te batizo. Ele falou: eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E aquele índio, aquele indiano, recebeu o evangelho na alma dele, no coração dele, aquele gozo, aquela alegria que ele estava sentindo, porque ele tinha feito as pazes com Deus. Algo glorioso conquistou a alma daquele indiano, daquele varredor de rua. Passaram-se os dias e as pessoas foram percebendo, o dono da casa foi percebendo que aquele indiano não estava mais varrendo aquela rua e nem varrendo o seu quintal, e ele foi procurar: cadê o indiano? Sumiu, desapareceu. Aí o indiano deixou uma cartinha, um bilhetinho escrito lá na caixinha de correio, não sei se é na caixa de correio, mas em algum lugar. Ele deixou assim uma cartinha escrita assim: olha, não está dando para segurar, está querendo vazar. Há um gozo celestial. Eu descobri promessas impressionantes aqui nos evangelhos do perdão dos meus pecados, do Espírito Santo na minha vida, de que existe uma verdade em Deus. Eu não posso segurar, missionário, você me desculpa, eu vou embora e eu preciso deixar isso vazar. Ele foi para algumas cidades ali, diferente da que o missionário estava. Passaram-se um mês ou dois, chega uma cartinha para o missionário: o senhor poderia batizar aqui algumas pessoas? Existe aqui cerca de 10 pessoas para serem batizadas. E depois mais uma cartinha: olha, tem mais 100. E diz a história que a história daquele, ninguém nunca batizou tantas pessoas
como foi batizadas na Índia através do ministério daquele varredor de rua, porque existe uma alegria incontrolável no coração dos discípulos de Jesus, que quando eles estão tomados, não tem jeito, eles falam no aniversário, eles falam disso no enterro, eles falam isso nos lugares improváveis, porque a alma do discípulo está com alegria e em ebulição, está em fervura. Eu não posso parar de falar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Que maravilha, que promessas maravilhosas nós temos. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo Jesus naquela cruz, reconciliando consigo toda a humanidade, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos deu o ministério da reconciliação. Meu Deus, o perdão. Você já imaginou? Que nós sabemos disso, que nós somos pessoas perdoadas, que nenhuma condenação há para nós, que estamos em Cristo Jesus, nenhumazinha. Alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem. Alegrai-vos, porque na cruz, o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, foi cravado na cruz. Agora nós temos paz com Deus. Quando Deus olha para mim, mesmo na minha sujeira, nos meus pecados, Ele diz: filhinhos, filhinhos, não é assim, ó pecador miserável, desgraçado, desventurado, você que pecou agora, seu nome foi cancelado do livro da vida. Ele diz: não, filhinhos, filhinhos, 1 João, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, não tem que 30 orações para fazer, não é entregar cestas básicas, não é fazer esmola para alguém para pagar algum tipo de pecado, andar a pé para pagar as minhas dívidas. Não pequeis, porque vocês têm advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo para vos perdoar o pecado e vos purificar de toda a injustiça. A alma do discípulo, quando ele vai orar, mesmo em lágrimas, em arrependimento, ele sabe que o seu pai não está com um chicote na mão para chicoteá-lo, para açoitá-lo. O pai está com os seus braços abertos, acolhendo o seu filho, limpando o seu filho, lavando o seu filho, ensinando os seus filhos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, em 1 Coríntios capítulo 15, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados, no momento, no abrir e fechar de olhos, a ressoar a última trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Você já imaginou isso? Ressuscitarão. Onde é que você escuta promessas assim? Que se você morrer, se alguém dos seus morrerem em Cristo, não ficarão retidos para sempre na morte. Eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. Ninguém pode matar você para sempre. Jesus diz: não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo. No máximo eles podem matar o seu corpo. Mas se você morrer, a morte não é a última palavra na vida dos discípulos. Nós vamos ressuscitar. Como ressuscitaremos? Em um corpo de poder. Em um corpo de poder. Em um corpo incorruptível, em um corpo de glória, em um corpo espiritual, em um corpo semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus, que entra sem ter porta nos lugares, nada o detém. O corpo é um corpo poderoso,
Jesus entra no lugar onde estavam os discípulos, sem que alguém abrisse a porta. De repente ele aparece ali. A Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, que está aqui e consegue ir em uma velocidade impressionante a um outro lugar, que não adoece, que não envelhece, que não sente dor, que não sente desejos de pecar. Um corpo glorioso, sem mácula, sem defeito. A Bíblia diz que nós teremos. Agora você imagina a cena, irmãos, quando a gente escutar a voz do arcanjo e a trombeta soando e o cemitério se abrindo. Não sei como será isso, porque quantas pessoas foram queimadas, eu não sei como é que vai ser a ressurreição. Mas um Deus que dá conta de criar o universo, dá conta de criar gente, dá conta de fazer qualquer coisa que Ele queira fazer. Marta disse: eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Onde é que você encontra promessas tão impressionantes? Os discípulos de Jesus têm promessas de que um dia toda a maldade do mundo vai acabar. Que não haverá mais em nenhum lugar do mundo a maldade nem o malvado. Porque tanto o diabo, o falso profeta, a besta e todos os seus servos que o seguiram serão lançados no lago que arde com enxofre. Inclusive o inferno vai ser lançado no lago de fogo. E em nenhum lugar da criação haverá o mal. Ele diz: eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá mais dor, nem lágrimas, nem sofrimento, nem angústia. Nem sol precisa nessa cidade, porque o Cordeiro é o seu sol e ele brilhará para todo o sempre, e sempre, e sempre, e sempre. A nossa angústia aqui, ela é circunstancial e ela é por um tempo. Pode ser que demora 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos, não vai passar muito disso. Não serve para comparar com o peso de glória que em Cristo Jesus há de ser revelado àqueles que creem. Foi isso que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça, a coroa da vida aguarda a mim, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Foi isso que o escritor aos Hebreus disse: irmãos, mais um pouquinho de tempo e aquele que há de vir, virá. E Jesus disse: olha, os céus vão se abrir, os poderes do céu serão abalados, as estrelas, as coisas vão se incendiar diante da grandeza da glória de Deus. E miríades e miríades de anjos vindo tocando trombetas num barulho ensurdecedor, numa glória absurdamente indescritível. E todo olho o verá diante dessa magnitude. Aonde você encontra promessas como essa? Em qual livro universitário? Qual faculdade? Qual empresa? Qual emprego? Que te dá promessas que fizeram com que os discípulos de Jesus enfrentaram os coliseus, enfrentaram a morte, as afrontas, a indignação, a humilhação, não como quem está derrotado, mas como quem canta, quem vibra na presença de Deus. Você não vai ver nenhuma pessoa, nenhum mártir lamentando a sua morte porque está morrendo. Os discípulos de Jesus, quando chegaram, depois de serem açoitados, lá no livro de Atos, a Bíblia diz assim, que eles estavam felizes por causa do sofrimento, por causa de Jesus. Você não é qualquer um, meu irmão. Não é que você é da religião evangélica. Você é um discípulo de Jesus. E os discípulos de Jesus não vêm aqui domingo cantar como quem canta coisas que não significam nada para elas. Eu coloquei aqui para nós assim, ó, uma alegria. Os discípulos de Jesus têm uma alegria que se traduz em louvor e adoração. Já prestou atenção nos nossos cultos? É cheio de música. A gente reúne, a gente canta. Reunir um grupinho de irmãos, tem alguém ali no violão cantando. Cantando o quê? Cantando a nossa fé, cantando a nossa esperança. O discípulo de Jesus, quando ele olha para o futuro,
ele não vê o horror. O discípulo de Jesus, quando ele olha para o futuro, ele não vê a desgraça. O discípulo de Jesus, quando ele olha para o futuro, ele sabe o que está lá no futuro. Por isso que os discípulos de Jesus são discípulos que têm uma alma que canta. Eles cantam assim: um dia Cristo voltará, o prometeu, do modo que subiu virá. Há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Quando a gente reúne, a gente canta isso. Ele virá. Ele virá. Breve no céu, Jesus há de aparecer. Como? Em gloriosa luz, todos o hão de. E aí? Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus. E viverei em plena luz, no lindo céu, no lindo céu, eu gozarei. E de toda dor por Deus, de toda dor por Deus, livre serei. Que maravilha, irmãos. Isso que nós cantamos aqui, profeticamente, vai ser a sua realidade, imutável. A Bíblia diz que estarão 2 no campo, um será tomado. Estarão 2 dormindo numa cama, um será tomado. Alegrai-vos, alegrai-vos. O que entristece seu coração? Existe um motivo maior que tem que vencer a sua tristeza, que precisa vencer a sua angústia, a sua perda. É uma alegria prometida para você, que hoje a gente canta ela. Olha só como que a gente canta assim, ó. Ansioso espero. O que, irmãos? Cantem junto. A sua voz. Aleluia. O grande dia em que tu virás. Então subiremos. Então subiremos, contigo estarei. Oh, aleluia, glória, glória seja dada ao nome de Jesus. Para sempre, aleluia. Maranata, Maranata. Jesus Cristo, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor. Maranata,
Bendita seja, Senhor, o teu nome, bendito seja o teu nome. Não sei se vocês conhecem uma canção que diz assim, olha. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, e nós subindo, num bem-vindo. Vamos ficar de pé? Como o som de muitas, oh, aleluia! Nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para o mar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei aleluia está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Quantos podem aplaudir o nosso Deus, o nosso Salvador? Essa não é uma promessa vazia, não são palavras vazias. Deus prometeu para nós, Jesus prometeu para nós. Sabe o que Ele fez? Ele não apenas deu promessas para nós, Ele deixou um penhor. Um penhor. Sabe o que é penhor? Você coloca uma joia penhorada, dizendo: eu vou deixar isso daqui e eu vou voltar para buscar essa joia. Ele nos deixou o Espírito Santo como penhor. Ele também não é só o penhor, dizendo assim: eu vou voltar, e o Espírito Santo é a garantia que eu dou a você, que a morte não será a última palavra na sua vida, o desespero não é a última palavra na sua vida, o sofrimento presente não são as últimas palavras na sua vida. Eu sou a última palavra na sua vida, e eu te garanto, meu filho, vou fazer uma aliança com você. Ele diz: anuncia isso, a aliança, a minha morte, até que eu venha. Vocês vão participar dessa ceia até que vocês possam bebê-la novo comigo no meu reino. Mas Ele não apenas nos deu uma promessa, não apenas nos deu o seu penhor, mas Ele fez o seguinte: Ele selou os seus. Ele nos deu o Espírito Santo em nós como selo de propriedade exclusiva. E não apenas isso, a Bíblia disse que Jesus é como uma âncora. Já viu a âncora dos navios? O navio todo segurado, eles estão presos numa âncora. É como se Jesus amarrasse nele ele se fizesse como uma âncora e se jogou lá no Santo dos Santos, que não foi construída por mãos humanas lá no céu. Depois você lê isso lá em Hebreus, que Jesus é a âncora da nossa fé. As nossas promessas não são discutidas no Senado Federal. Não. Nossa promessa está escrita no coração de um Deus que não pode mentir e que não pode falhar. Firmes, ó firmes nas promessas de Jesus, meu mestre. Por isso eu gosto da palavra esperança, porque minha leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao eterno peso de glória que em Cristo Jesus há de ser revelado. Eu tenho perdão para os meus pecados, nós temos perdão, provisão de perdão. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos tantas coisas, irmãos.
Por isso nós não podemos viver nesse mundo como quem perde. Nós vivemos como quem nunca pode perder. E quem está perto da gente não entende. Não é capaz de entender. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Está aqui dentro de nós. Para nunca mais perder. Alegrai-vos. Alegrai-vos. No meio das lutas, alegrai-vos. No meio da angústia, alegrai-vos. Na certeza de que você não está sozinho. Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus diz, olha, até ali, até a consumação do século. Pode ser que a gente não sabe quando é que Ele vai voltar, mas nós não vamos viver muitos anos assim. Se Ele não vier, nós vamos encontrar com o Senhor. Mas a sua vinda é certa. E hoje, diante do pão e do vinho, nós estamos dizendo, sim, Jesus, eu estou aqui, teu discípulo, anunciando a tua morte, até que tu venhas. Nós temos na alma essa bendita esperança. Esperança. Amém? Aleluia. Dê um abraço no seu irmão e diz, bem-aventurado é você. Você é um bem-aventurado.